Tá cansado de ver um monte de dicas sobre saída de bloco, aplicar todas e dar tudo errado? Meu nome é Thiago, eu sou campeão brasileiro de 60 metros com tempo de 6,60 e nesse vídeo, se você ficar até o final, você vai aprender de uma vez por todas a melhorar a sua saída de bloco. Você com certeza já viu todas essas dicas e ensinamentos dos gurus da internet falando o que você deve fazer em uma saída de bloco. E hoje nesse vídeo eu vou te ensinar que todas elas estão erradas. Ué, mas como assim? Então acabou o vídeo. Não, pera aí, calma, apressado. Eu vou te ensinar hoje que não existe certo e errado se falando de saída de bloco. E que todas elas podem sim estar certas e podem sim estar erradas. E eu vou te ensinar como identificar quais delas funcionam para você e não ficar acreditando nessas falácias de quem te ensina a fazer coisas boas para os outros. E no fim desse vídeo ainda vai ter um ensinamento de como identificar que alguém está te enganando nesse quesito também. Fica até o fim. Ai, mas tal atleta faz desse jeito e dá certo. Você é tal atleta? Para tal atleta funciona e eu posso te mostrar para 10 outros que funciona fazendo de outro jeito. A questão da saída de bloco é entender a sua individualidade. Tá, mas e como a gente faz isso? Agora sim eu vou te ensinar como você, e só você, tá? Ninguém pode te falar além de você, como a sua saída de bloco funciona melhor. Eu vou te dar um passo a passo para você encontrar você mesmo essa saída e aí sim ter a saída mais adaptada para o seu corpo e para a sua corrida. Primeiro passo, você se torna bom naquilo que faz com frequência. E aqui eu vou apontar o principal erro de todo mundo que vem reclamar para mim. Ai, Thiago, mas minha saída de bloco é ruim, eu não consigo acertar e tal. Aí eu pergunto para a pessoa: quantas vezes por semana você treina bloco? Aí ela fala: eu treino uma vez a cada 2, 3 semanas. Amigão, se você é essa pessoa, desiste. Você não vai ficar bom fazendo uma coisa a cada 2, 3 semanas. Primeira coisa, para melhorar a sua saída de bloco, você precisa fazê-la com frequência. Então incorpore nos seus treinos da semana o bloco, seja como aquecimento se você não quer acrescentar treinos de bloco durante a semana. Use ele, blocos de 10 metros, 30 metros, como parte do seu aquecimento. Ou tenha o treino específico para isso se quiser cada vez mais ter a sua saída bem refinada. Segundo passo, faça todas as repetições com controle, intenção e correção. Não adianta nada você colocar 20 saídas de bloco na semana, depois de algum treino que você está cansado, depois de alguma coisa que você não está com a perna boa, ou que você não está com a cabeça boa, ficar repetindo por repetir não vai te gerar nenhuma evolução. Você precisa de repetição com intenção, com medidas e com controle e correção na pós-repetição. É assim que você vai melhorar a cada tiro e aí com o tempo você constrói uma melhora a longo prazo. E aí esse segundo passo eu vou dividir em alguns subtópicos, porque eu também vou ensinar vocês como fazer esse controle, como ter essa intenção e como fazer essa correção. O primeiro passo é o mais simples de todo. Como você vai atestar que as informações que você está tirando dos seus tiros são verídicas, estão de acordo com a realidade, porque aí sim também eu vejo um dos maiores erros, que as pessoas medem errado, e aí elas comparam errado. Se eu medir 2 tiros de maneiras completamente diferentes, como que eu vou comparar um com o outro e saber o que deu certo em cada? Como você vai fazer para ter esse controle? Todo tiro tem que ser medido, não adianta fazer as coisas às cegas. Claro que fazer tiro sem medir também gera adaptações físicas, mas para aprimorar e acelerar esse processo, você precisa entender quais tiros são bons, o que você faz no tiro que resulta em quê e como amplificar isso ao longo do tempo. Então, como você vai fazer? Você vai pegar a sua saída de bloco, você vai filmar todas as repetições e você vai pegar tempo de todas as repetições. E ouça bem, o tempo tem que ser constante. Cronômetro manual não serve. O cronômetro manual, ainda mais para a saída, vai te dar uma margem de erro muito grande. E aí você pode estar confundindo um tiro horrível com um tiro bom. Ah, Thiago, mas como que eu faço se eu não posso fazer no manual? Eu vou deixar no link desse vídeo um vídeo meu do Instagram, no qual eu ensino um método que eu utilizei por muito tempo, que é muito bom. E hoje já existem ferramentas como os meus cones de cronometragem eletrônica ou algum que não custa nada, que são alguns aplicativos de celular. Também vou deixar o link de 2 que eu conheço
na descrição desse vídeo. Lembrando que a medição não precisa ser precisa e verossímil, ela precisa ser constante, ela precisa ser uma medição que pega do mesmo jeito todas as vezes. E aí você consegue comparar um tiro com o outro. Ela não precisa ser uma medição que bate exatamente o que você vai fazer na competição. Ela só precisa ser comparável, assim como tudo no treinamento. Segundo passo B, intenção. Eu vou dar uma coladinha aqui no meu roteiro, tá? Porque eu anotei isso e eu esqueci. Toda repetição tem que ter algum propósito. Você tem que se alinhar no bloco com alguma ideia, seja você testando uma nova configuração de pedal, de mão, de posição do pé, de ideia de saída, ela tem que ter um propósito, porque aí você junta os 3 pilares da correção, que é intenção, o que você quer fazer no tiro, o que ocorre de verdade, ou seja, a sua intenção pode ser trazer o joelho, mas aí você faz, aí você confere no seu vídeo, fala, eu tentei trazer o joelho. Você vê no vídeo, eu não trouxe o joelho. Opa, o erro foi na execução da intenção. Então você tem a intenção, a execução e aí o resultado final. Eu tentei trazer o joelho. Eu vi no vídeo que eu trouxe o joelho. Mas o resultado do tiro foi uma merda? Talvez eu não deva querer trazer o joelho. E assim você vai criando repertórios de coisas que você deve ou não fazer. E aqui entra um ponto muito importante. Se vocês prestarem atenção nesse exemplo que eu falei, vocês vão entender que é um comando muito ensinado, trazer o joelho. Mas por isso que eu falei no começo desse vídeo que não existe certo e errado. Existem muitos corredores de alto nível, que eu posso colocar o vídeo aqui para vocês vão ver que eles não fazem isso, trazem o joelho linear. A ideia é que você seja um papel em branco, esqueça esses comandos inventados, tirados do nada, de que alguma coisa deve ser de algum jeito. Você testa e vê se funciona para você. A gente entra no terceiro subtópico, 2C, correção. Você tentou alguma coisa, você averigou o resultado na vida real e o tempo daquela coisa, e aí você adapta e tenta outra coisa no próximo tiro. É um processo de tentativa e erro. Sim, você vai errar muito, muita coisa que você acreditava sobre a sua saída de bloco, você vai testar e vai ver que pode não funcionar para você, ou pode funcionar, e aí você corrige. Não se apegue a ensinamentos baseados em nada. Não se apegue a eu devo fazer isso ou eu não devo fazer isso. Porque isso vai barrar o seu processo de correção. Se você pensa em trazer o joelho, traz o joelho e dá errado, você descarta essa ideia. Claro que não na primeira, tá? Esse processo de tentativa e erro é um processo longo. Você pode tentar 2, 3, 4 vezes para ter um contexto, um espaço de amostra maior. Também não é, tentei uma vez eu errado, eu vou abandonar. Mas entenda que tem que ser abandonável. Toda ideia tem que estar sujeita a ser descartada. Senão você não está testando. Senão você está querendo comprovar um viés que você já tem. E é isso que muita gente também fica estagnado na saída do bloco. A pessoa se convence de que deve fazer alguma coisa e aí ela fica repetindo uma coisa que não funciona para ela. Esses são os subtópicos do segundo tópico. E o terceiro passo, entenda os princípios fundamentais da saída de bloco. E agora, com a permissão de vocês, depois de falar que não existe certo e errado, eu vou falar algumas coisinhas para vocês tentarem fazer. Não vou falar que elas são obrigatórias, mas é importante sempre ter alguma coisa em mente quando você está treinando ou tentando alguma coisa nova. Eu falei da intenção, eu vou dar algumas intenções que vocês podem ter no bloco, que aí sim pode contribuir. Essa parte vai como diquinha mesmo, mas mais daquelas dicas que se você testar e não funcionar, pode jogar fora. Uma das coisas que tem que ter em mente quando vocês estiverem fazendo esse processo todo, é que ele é um processo comparativo. Você vai comparar um repertório enorme dos seus tiros para decidir qual foi melhor e foi pior, e aí você mantém os ajustes que você fez nesses tiros. Então, para isso, você não pode se enganar ou cometer erros na comparação. O que eu quero dizer com isso? Os tempos dos tiros são uma boa métrica, mas o tempo ele deve ser avaliado junto com a sua condição física, com as condições do dia, com a filmagem e com a sensação. Por isso que eu falei para vocês da tríade da comparação, que é o quê? Sensação, execução e resultado. Quando essas 3 coisas estiverem alinhadas, aí sim vocês podem considerar um tiro bom ou ruim. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Imagina que você fez um tiro de 30 metros do bloco para 3,90. E aí você avalia, foi um dia
com muito sol, um dia que você estava extremamente descansado, um dia que você estava se sentindo bem mentalmente e fisicamente, e um dia que você mediu um salto no aquecimento e deu um salto super alto, maior do que você está acostumado a fazer. Fica essa dica também, medir salto no aquecimento é uma excelente medida de fadiga, tá? Para saber fazer essas comparações. Eu faço bastante e recomendo para todo mundo. E aí você fez 3,90 com o mundo todo conspirando a seu favor. E aí você pega outro dia, faz 3,92, cansado, com dor na perna, saltou abaixo, brigou com a namorada, tá com dor de barriga. Talvez a ideia do 3,92 e a execução tenha sido melhor que a do 3,90. Entende como a comparação tem camadas, tem nuances? E cabe a você fazer a sua comparação a cada dia? Por isso que eu repito de novo, quem consegue saber o que está funcionando ou não é você. Ninguém vai conseguir fazer essa análise para você. Por mais que eu queira muito, por mais que as pessoas me mandem mensagem, falam, Thiago, o que eu faço para melhorar meu bloco? Eu sempre respondo a mesma coisa. Faz um monte que você vai começar a entender o que funciona ou não. E para entender o que funciona ou não, essa comparação tem que ser realista e pautada em todos esses critérios. Senão só fica um aleatório de, eu achei que foi, então foi. Eu te garanto, você fazendo a comparação dessa maneira, você vai aumentar seu repertório não só para melhorar sua saída de bloco, mas para melhorar todos os seus tiros e seus treinamentos no geral. Eu sou um atleta com menos de 4 anos de treino, e é isso que eu faço em todo tiro. E é por isso que eu consigo evoluir numa taxa super boa, modéstia à parte, é claro. Eu ainda não estou no nível top mundial, mas eu acredito sim que eu sou um cara que aprendeu a ter uma evolução com paciência, fazendo as coisas da maneira certa, e eu estou tentando passar isso hoje para vocês. Esse é o primeiro ponto do terceiro tópico. Tem o segundo. A saída de bloco, os primeiros 10 metros, os primeiros 30 metros, não são para se ganhar. Eles são para te posicionar para a corrida toda. E isso vai entrar num princípio de corrida que é muito importante vocês terem. Eu sei que eu falei para não acreditar em nenhuma verdade absoluta, mas isso tem se provado cada vez mais real. Os primeiros 30 metros da corrida é para te colocar numa posição favorável para você fazer o resto da sua corrida forte, crescente e inteiro. Por que eu falo isso? Eu já fui o cara que cometeu o erro de fazer essas avaliações que eu estou ensinando para vocês e pegar um tiro muito veloz nos 10 metros e achar que aquilo foi certo. Mas aí quando eu fazia toda essa análise de sensação, vídeo, eu via que eu saía dos 10 metros cambaleando, com posições ruins para o resto da minha corrida. E aí não funciona. E aí com o tempo eu aprendi que essa saída é quem está passando mais rápido pelo 30 e não quem chega mais rápido pelo 30. Entendem? Tem uma diferença. Não é quem chega primeiro no 30, é quem chega mais rápido e bem posicionado no 30, que vai ter uma corrida fluida e contínua até o final. Essa é uma diquinha que eu gostaria que vocês tivessem em mente, porque fica muito fácil, quando entrar nesse comparativo, você começar a pegar qualquer milissegundo de diferença e já falar, esse foi melhor que o outro. Comentando alguns erros que eu cometi para vocês não cometerem nesse processo. E talvez adiantar mais ainda esse processo para vocês. Mais um exemplo prático, vamos pegar o 30 metros. Uma saída que você faz 30 metros em 3,90. E você olha o vídeo e você tem a sensação e você percebe que essa saída, essa corrida de 3,90, você tá passando super bem posicionado, sentindo que tá com a perna inteira pro resto da corrida, tá sentindo que poderia fluir muito mais daí pra frente, e aí você compara com uma de 3,88, que você tá capengando, caindo, fez toda a força, tá morto, dá sim para julgar essa primeira saída como melhor. Entendem como essa comparação é a chave do que eu tô querendo passar para vocês? Vocês podem fazer tudo isso que eu falei e estarem entendendo errado as comparações. Por isso que eu sempre falo, análise de contexto é o mais importante. Analisem o contexto quando forem fazer essa última etapa desse processo todo que eu falei para vocês, que é a comparação. Se tiverem curiosidade, eu posso deixar também o link de um destaque que eu tenho no Instagram ensinando a analisar contexto. É um destaque que está escrito como o maior segredo, e eu genuinamente acredito que esse é o maior segredo da performance, é você entender as suas performances pelo contexto nos quais elas aconteceram e não só avaliar cada uma isoladamente. E por fim, quarto tópico,
Não tenha medo de experimentar nada, de descartar o que você achava que é certo e incorporar o que você achava que é errado. Nesse trecho aqui, eu não preciso falar mais sobre isso, eu falei o vídeo todo. Não existe certo e errado, mas eu me comprometo nesse trecho a abordar algumas das principais falácias de pessoas tentando te convencer que existe sim. Que é do tipo, mas todo mundo faz isso. Peraí, se todo mundo faz e tem pessoas boas ou ruins, então não significa que aquilo funciona para todo mundo. Ah, mas os melhores fazem isso. A pior falácia de todas. Se você pegar na linha dos 100 metros da final olímpica, cada um faz as coisas de um jeito. E aí você vai falar, todos são exceções? Sim, todos são exceções. Porque cada um é único. Você precisa achar a sua, você não precisa achar do outro. Ah, mas é ensinado assim e tal, é a mesma coisa da primeira resposta. Se é ensinado assim e não é todo mundo que se dá bem assim, talvez você deva fazer de outro jeito. E agora, a que mais me incomoda de todas essas falácias, porque elas podem sim convencer alguns de vocês, é quando a pessoa tenta usar algum pseudo conhecimento sobre física para falar que aquilo tem um fundamento físico de que é melhor. Primeiro, não. Essas pessoas que estão usando esse contexto da física, elas não sabem explicar torque, elas não sabem te explicar como gera força, muito menos um sistema complexo como o corpo humano para movimento. E aqui eu cito alguns exemplos. Ah, o movimento tem que ser linear, porque é o caminho mais rápido do ponto A ao ponto B. Só que o corpo humano se move através de rotação. Através de rotação, as suas articulações vêm lineares. Tem muita gente que vai se mexer melhor com um pouco mais de rotação, com um pouco menos. Então pare de tentar se enquadrar num molde feito baseado em nada. Encontre o seu molde, porque se todo mundo faz a mesma coisa, só vai se destacar naquele molde quem já é predisposto àquilo, e aí você está se limitando, ficando para trás dessas pessoas. Se eu colocar uma forma de um quadrado aqui, todo mundo que for um círculo não vai se encaixar, e vai ficar perdendo a vida toda para os que já nasceram quadrados, entendeu? Um exemplinho, uma metáfora, analogia tosca, mas que exemplifica bem o que eu vejo do atletismo hoje. É todo mundo, com todas as suas individualidades, tentando se encaixar em um molde só. Não faz sentido, não é? Então, espero que vocês tenham a coragem de experimentar, a coragem de descartar o que vocês consideravam certo ou errado, baseado no que você vai verificar da sua experiência. E aqui eu deixo um disclaimer, deixo um aviso que eu ensinei tanto sobre analisar contexto para justamente você também não se enganar. Ficar, vou descartar tudo, e aí eu faço tudo diferente, e aí eu analiso do jeito que eu quero e falo que tá certo. Não, seja pautado na realidade. Essa é a minha mensagem. Espero que vocês tenham entendido essa mensagem e que vocês comecem a colocar essa ideia em prática. Porque ela pode ser muito assustadora, porque ela é uma ideia de longo prazo. Ela não é uma dicasinha mágica que você vai chegar no seu treino amanhã e vai fazer. Mas ela sim é a coisa certa a se fazer. Assim como as grandes ideias demoram tempo, se você quer de verdade melhorar a sua saída de bloco, você vai precisar dedicar esse tempo para ela. E aqui nesse vídeo eu te ensinei a como dedicar esse tempo de maneira mais eficiente e do que eu acredito que é correto. E para vocês que são iniciantes completos e não sabem por onde começar as tentativas, eu vou usar esse artigo aqui de base, que avaliou várias posições diferentes e vários estudos medindo força no pedal e velocidade de alguns atletas, e chegou numa conclusão de medidas um pouco melhores para se começar e se testar. Então esse estudo aqui vai ser minha base para falar isso que eu vou falar para vocês. Comecem. O pedal da frente medindo 2 pés e o de trás 3 pés e alguns dedos, 2 dedos ou 3 dedos, tá? Isso é o que esse estudo recomenda. Esse estudo, na realidade, ele recomenda baseado no comprimento da sua perna, mas eu sei que para quem é iniciante esse vai ser um trabalho um pouco mais difícil. Então, se começar desse ponto de partida, fica a seu critério de ajustar pedal para trás um pouco mais, ou para frente, ou altura. Como eu falei nesse vídeo, não existe certo e errado, mas esse é um bom ponto de partida para vocês começarem a testar. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. Se você não gostou, não precisa, mas também se quiser ajudar, pode deixar o like, compartilha, comenta. Comenta aqui também se você teve alguma dúvida, se você quer saber mais alguma coisa. E comentário do tipo, ah, então minha perna vem alta ou baixa? Eu vou ignorar, porque eu acabei de explicar que não tem certo e errado. Como é que eu vou te responder isso, cara? Enfim. Tamo junto, até o próximo.